Bom dia! Hoje eu vou contar um testemunho da primeira vez que eu tive uma experiência sobrenatural. E não foi anjo que eu vi, não foi, não, foi a concorrência, a concorrência. Eu me batizei em junho de 2023 e quando foi meados de dezembro, eu estava meio chonadinha num rapaz da igreja também, recém-convertido, igual eu. E eu achei que eu estava pronta. Achei que estava pronta para me envolver emocionalmente, achei que estava pronta para me envolver fisicamente. Não entendi o mundo espiritual, não tinha ideia, não tinha noção do que eu ia viver nos próximos dias. Eu lembro que quando eu comecei a gostar do rapaz, eu fui contra tudo e contra todos no sentido assim, eu sou adulta, sou dona do meu nariz e vocês podem falar pra mim que não, mas eu vou. Entende? Fui na líder de GC, conversei com ela, ela falou pra mim, você não tá pronta, isso espiritualmente vai ser ruim pra você. E eu falei, mas eu gosto dele e eu quero mesmo assim. Aí nós começamos a namorar no começo do ano. Comprou uma aliança. Na mesma semana que pôs a aliança, tirou. Mas eu acho que são detalhes que talvez eu nem precisa contar. Mas eu acho que um detalhe importante que eu acho que é legal eu contar é assim. Quando a gente não está enraizada no Senhor, quando a gente é novo convertido, e eu sei que talvez você seja nova convertida, e talvez você vai falar, eu não passo por isso, porque Jesus é minha rocha, né. Então, é até se arrumar alguém, aí você começa a observar qual é a sua prioridade. Porque quando eu estava no eu sou boa e eu dou conta, eu descobri que eu não sou boa e que eu não dou conta. Porque eu comecei a deixar o meu devocional de lado. A primeira coisa que eu acordava era mandar mensagem pro mano. A primeira coisa que acontecia era eu deixar de ir pra igreja ou fazer qualquer outra coisa pra ficar com o mano. Você substitui, né, gata? Você né? Ou gato que tiver assistido. Você substitui. Você não tem... É difícil, gente. É difícil. É muita tentação, é muita distração. E eu ouço muito isso que fala... E é verdade, que Satanás não quer nos destruir. Ele só quer nos distrair. E aí vem, né, com os lobos e com as lobas. Aí eu lembro que eu comecei a me envolver com esse rapaz, comecei a substituir Deus, né, dentro das minhas prioridades. Tinha ido lá fazer um atendimento com a minha líder de GC, ela me orientou, mas não me impediu, porque o pessoal, a liderança, só orienta, a decisão é nossa. Aí eu lembro que eu comecei a me envolver com ele sexualmente também. E aí eu lembro que eu comecei, na primeira vez, primeira ou segunda vez que eu tive relação sexual com ele, eu via, aí é que eu falo da experiência sobrenatural, que a gente não dá conta. Eu fui dormir um dia à tarde, era um sábado, eu fui dormir. Nessa que eu fui dormir, eu não sei, tem um nome, isso eu não vou saber agora. Já me falaram, mas eu não vou lembrar. Quando você tá dormindo, ou pelo menos tentando dormir, e aí parece que você tá querendo abrir o olho e que tá tudo ao seu redor acontecendo. Você vê sua casa, você vê seu quarto, você vê se a criança tá na sala assistindo televisão. Eu queria tirar um cochilo da tarde. E eu tava sendo oprimida. Era a mão, sem brincadeira, desse tamanho. Uma mãozona assim, ó, preta, dessa cor, preta. Mão de lagartixa, mão... Quem já vai me entender? É a mão de um demônio e a mão me enforcava assim, ó, me enforcava. E eu tentando levantar e eu não conseguia levantar. Achei aquele estranho, fiquei naquela luta do enforcamento. Enfim, uma hora eu consegui acordar e assim, sabe quando você fala assim, é só um pesadelo? Mas eu não entendia, tá? Fingia que metia o louco também, a verdade era essa, entendeu?
Aí eu passou outros dias e a vida é um pirulito. Aí, de novo, outra relação sexual. Nessa que foi na outra relação sexual, o meu filho, no apartamento onde ele estava com o pai, porque o pai dele mora no primeiro andar. Ele estava com o pai, tudo. E quando meu filho veio, depois do final de semana que ele passou com o pai, ele falou pra mim que de madrugada, olha só, que de madrugada ele ouviu uma voz falando pra ele se tacar da janela. Eu não consigo nem rir com isso, porque isso é grave. Isso é grave. Eu falei, como assim? Aí eu fui pra minha líder de GC, a mesma que eu pedi orientação da primeira vez. Ela virou pra mim e falou assim, isso é porque você tá em pecado. Porque quando a gente tá em pecado, não é só a gente que vê demônio, não é só a gente que vai ficar ali sendo oprimida. Quando a gente tá em pecado, respinga nos nossos, no teu filho, na tua mãe, no teu parente, entende? Quem você ama. Então, as consequências dos nossos pecados, ela atinge quem tá próximo da gente. E eu tô sabendo isso agora, né? Depois de tanto estudo que eu fiz nesse período. Mas na época eu não sabia. Só que aí meu filho ficava oprimido. Eu falava pro meu filho ler um pedaço da Bíblia, meu filho não lia. Ele começava a chorar de opressão. E eu tinha que ficar orando por ele. A gente pegou o Salmo 18, eu comecei a ler o Salmo 18 com ele. Ele não conseguia, aí eu tinha que orar, anulando, cancelando toda a opressão que meu filho estava sentindo. Detalhe, meu filho tinha 9 anos. Hoje ele tem 11. Tá? Você tá falando de um menino de 18 anos, tô falando de uma criança. Aí tudo bem, aí fui em atendimento com a pessoa, né, com a líder de GC, ela me orientou e eu me cagando de medo, muito medo. Eu falava, meu Deus, só que eu não conseguia sair. Eu estava exatamente como a pastora depois me atendeu e ela falou que é espírito de encantamento, tá? Não quero aqui falar nada do que não ouvi, para não falar heresia, para não falar nada, para não causar problema nenhum. Mas ela falou assim, tem gente que entra na igreja que tem espírito de encantamento, tanto mulher quanto homem. E eu tava encantada. Mesmo chegando ali no menino, no meu filho, eu não tinha coragem de sair daquela relação. Eu ficava atrás, lambendo, me humilhando. Gente, pelo amor de Deus. Aí teve um dia, foi a nossa última relação que nós tivemos. Ele virou, mandou embora da casa dele. Eu lembro que ele mandou embora da casa dele, falou que ele tinha compromisso. Vai embora, que você tem espírito de pombagira. Que o que aconteceu ali não foi uma coisa de Deus, que se não fosse eu pecar, eu fazer ele pecar, ele não teria pecado, que eu que ficava atrás dele, que eu que ficava incentivando ele a pecar. Ainda fiquei com o pecado, já basta o meu pecado, né? Ainda a pessoa te acusa ainda. Tem gente que adora emprestar a boca para Satanás. Naquele momento ele emprestou a boquinha dele para Satanás para me acusar. Fui embora, muito triste, chorando, desesperada. Enfim, aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu fui dormir e aí quando eu acordei, eram umas 2 horas da manhã mais ou menos. Eu morava numa casa que o fundo era o quarto e aí eu tinha que passar por um corredor para poder chegar na sala. E a minha Bíblia, que não era essa, uma outra Bíblia, e também não é nessa casa, porque hoje eu moro num apartamento, na época eu morava numa casa. Eu tava dormindo, eu acordei, e nessa que eu acordei, eu fiquei de pé na minha cama, isso de verdade, tá? Era eu mesma. Eu levantei na cama e eu vi, sem brincadeira, eu vou pegar até um negocinho aqui, ó. Aqui é minha cama, né? Minha cama. Aí eu via 2 demônios, visão aberta, eles rodeavam a minha cama, eram 2 demônios femininos, riam da minha cara, ria da minha cara, voava, tinha asa e voava e ria da minha cara em volta da minha cama. Eu olhei aquilo e me assustei, mas eu olhei e falei, nossa, mano, que bagulho muito louco, tipo, sabe? Eu nunca tinha tido essa experiência.
E eu pedia muito pra Deus, antes de eu me converter, pra não deixar nem ver o vulto, nem espírito. Nem ver nada disso, eu morria de medo. Por mais que eu era casada com um espírita, porque o pai do meu filho é do kardecismo, e agora que ele tá indo, né, pras matrizes africanas da Umbanda, e vamos orar para Deus tirar a venda dos olhos. E aí aí eu lembro que quando eu olhei pra porta, na hora que eu olhei pra porta tinha um demônio. Gente, sem brincadeira, um demônio de uns 3 metros de altura. Ele passava o batente da porta, todo preto. Pensa uma lagartixa, um lagarto, todo preto. E ele assim, com aquela mão, daquele primeira vez que eu da mão, a mesma mão, ele me enforcava, e era o demônio, ele tava com a mão no rosto, e ele e ele fazia desse jeito, assim, sem brincadeira. E eu tinha que passar pela porta, né? Porque eu tinha que pegar minha Bíblia, porque qual que era a minha? Eu preciso pegar a Bíblia e ler um salmo, ler a Bíblia, para o menino sair. Nessa, eu tive que passar. Aí ali é Espírito Santo, filha. Porque aí eu passei pela porta. Na hora que eu vi as pombagiras, as demônias na minha cama, o demônio na porta. Gente, eu não uso droga, eu não tomo remédio controlado pra ter alucinação. Não, eu creio e posso te falar com convicção, se você acredita em mundo espiritual, que foi tão real quanto o chão que você tá pisando agora. Passei pela porta. Nessa que eu passei, eu falei, eu só pensava, eu preciso pegar minha Bíblia pra declarar o Salmo 18, porque eu tinha aprendido que o Salmo 18 é um salmo de guerra. Beleza, passei pela porta. Bom, passei pelo demônio, porque ele tava na porta. Passei por ele não me tocou, porque ninguém toca no ungido do Senhor. E eu tinha isso em mente. Aí eu fui pegar minha Bíblia e comecei a declarar o Salmo 18 em casa. Não expulsei demônio, eu só simplesmente declarei a palavra do Senhor, a palavra, e consegui me livrar ali daqueles demônios ali, eles foram embora. Como, sabe quando faz fumacinha? Tipo filme mesmo? E foi assim. Então, aí depois eu fiz um atendimento pastoral, precisei, né, passar por momentos de renúncia, de libertação, porque libertação é para crente, libertação não é para quem tá fora, libertação é para quem tá dentro, é isso que o crente precisa entender. E aí eu passei por um momento ali de libertação, momento de renunciar todos os meus pecados, o que sabia, o que não sabia, antes e depois da minha conversão. Então, e aí eu lembro que quando eu terminei esse momento de ler o Salmo 18, eu me ajoelhei no pé do sofá, assim, na sala da minha casa, e eu falava assim para Deus: Deus, eu fiquei casada há 12 anos com um espírita. Olha a minha fala. Eu fiquei 12 anos casada com um espírita e eu nunca vi um vulto, porque o Senhor nunca permitiu. Por que que eu agora, depois de crente, estou vendo? O Senhor me permitiu ver, passar por isso. Eu sempre tive muito medo. E o Senhor falou com voz audível ao meu coração e aos meus ouvidos. Ele falou: antes você não conhecia a minha palavra, agora você conhece. Aí eu parei de fazer a sonsa para Jesus, porque a gente faz de sonsa. E aí eu entendi que eu não posso brincar com as coisas espirituais. Aí eu entendi que as coisas espirituais são tão reais quanto as que a gente consegue ver com os nossos olhos. Aí eu vou ler a palavra do Senhor que está em Mateus 12, que diz assim no versículo 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Aqui é quando a gente batiza. Aqui é quando a gente declara Jesus como nosso Senhor suficiente Salvador. Aqui é quando a gente declara que a gente vai viver para Cristo. Ele deixa a nossa casa desocupada, varrida e em ordem. 6 meses depois eu caí em pecado. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele.
e entrando passam a viver ali. Eu recebi uma palavra em julho mesmo um mês depois que eu batizei, eu recebi uma palavra da patroa onde eu trabalhava e ela falava para mim esse versículo. Ela falava isso aqui para mim, cuidado. Cuidado, Mateus 12, 43. 12, 43. Por quê? Porque quando a gente batiza e desce as águas do batismo, a gente tá com a casa limpa, arrumada e varrida. Mas quando a gente vai e peca, principalmente esse pecado, né? Que é um pecado de iniquidade sexual e tal, aí o espírito volta 7 vezes pior. Olha isso, olha isso. Ele então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores, e é pior. E traz consigo do que ele. E entrando, passam a viver ali. Aí depois desse período, eu precisei viver um momento de libertação, um momento de renúncia ali. E aí eu entendi que eu não poderia mais cair nesse pecado, cair nessa iniquidade aí. Amém?